Irmãos, neste manhã vamos abrir nossas palavras, nossas Bíblias para Romanos, capítulo 12. Um texto que nós conhecemos muito bem. Mas nós vamos analisar uma parte que talvez não é tão conhecida. E que muitas vezes eu creio que nós esquecemos na jornada cristã, no dia a dia. Então eu queria ler rapidamente o capítulo inteiro, só para mais uma vez ser lembrado do contexto. Lembrando que agora nós estamos iniciando a partir de Romanos capítulo 12, a parte mais, vamos dizer, não que teologia não é prática, né? Mas nós estamos saindo meramente da teologia da salvação, da soteriologia que foi explicado nos primeiros 11 capítulos, das grandes doutrinas da graça. E agora o apóstolo Paulo vai começar a partir de capítulo 12 e falar acerca das aplicações de tudo aquilo em nossas vidas e na igreja local, especificamente em nosso texto de hoje. Então, vamos ler rapidamente o capítulo inteiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além de que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedicamos nós ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos sem honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendai com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, abre nossas mentes e nossos corações, desvenda nossos olhos, para que nós podemos contemplar as maravilhas da Tua lei, que nós podemos compreender, nós podemos amar, que nós podemos praticar tudo que nós aprendemos nesta manhã. Fala aos nossos corações, somos dependentes de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, eu queria focalizar nos versículos 14 até 21 neste manhã. Se nós lembramos de nossa teologia reformada, um dos grandes fatos que nós devemos sempre lembrar é que nós vivemos num mundo cheio de problemas, cheio de mal. E isso significa que mal as pessoas vão fazer. Eles vão fazer mal muitas vezes contra nós. E nós vamos viver neste meio. Isso é muito comum. Isso não deve ser uma surpresa para nós. Mas isso deve ser um fato bem reconhecido e nós devemos saber lidar com o mal com sabedoria. O mundo não sabe viver com o mal, eles não têm diretrizes suficientes para lidar com tudo aquilo, mas a palavra de Deus é muito clara. Então eu quero te perguntar neste manhã, como você reage quando as pessoas fazem algo, algo errado, ou algum pecado contra você? Isso pode ser manifestado em muitas maneiras. Você espera que isso vai acontecer? Ou você fica chocado e surpreendido com isso? Você, mais uma vez, por causa da nossa teologia, você deve esperar que isso vai acontecer. Então, vocês que estão entrando no casamento daqui a pouco, eu espero que aquele casamento vai ter problemas, porque você está casando com um pecador e ele vai viver contigo todos os dias. Então, todos os pecados deles vão sair do coração dele e vai acabar te impactando e vice-versa. E quando você começa a ter filhos, aí você vai ter um monte de pecadores provavelmente na sua casa e isso vai te dar muitas oportunidades de viver e experimentar a verdade da queda em nossa realidade. Agora, é claro que todos vocês admitirão que sofrem com a realidade do mal. Eu creio que nenhum de nós escapa isso, até nossos pequenos que não têm experimentado muito na vida, até eles podem reconhecer que mal existe e que eles sofrem. A batalha é grande e eles devem saber desde o início da vida que esta é a nossa realidade. Mas não é verdade, irmãos, que nós temos uma tendência em nossos corações de destacar o mal e o poder de sofrimento em nossas próprias vidas. Parece que nós imaginamos que aquilo que acontece contra a gente é fora do comum. Nossa tendência natural, desde o berço, é de acreditar que nosso sofrimento e nossa batalha são particularmente difíceis. E nós desejamos ser a exceção, diferente de todos os outros. Nosso caso, nossa situação, nossas circunstâncias, eu estou sofrendo desta maneira e ninguém mais. E por isso, muitas vezes, nós temos talvez uma tendência de inventar várias maneiras de desculpas. Então, é por causa da minha situação tão diferente, por isso eu não consigo viver de acordo com a palavra de Deus. Nós temos um grande poder de inventar razões e raciocínios, e inventar desculpas para não vencer nesta batalha, vencer contra estas tentações diversas. Nossa raiva, nós achamos, nossa depressão, nossa amargura, nossas reações pecaminosas são legítimas. Por quê? Porque eu tenho circunstâncias diferentes dos outros. Então, isso é um pensamento muito comum. Eu quero te perguntar se isto é um pensamento bíblico. E depois de ter ouvido nosso texto, tem lido nosso texto, nós vamos descobrir que isto não é um pensamento bíblico.
nós precisamos derrotar, vencer o mal. 100% das vezes. Isso que Deus chama a gente para fazer neste texto. E também a Bíblia é muito clara sobre nossas tribulações. Eles não são fora do comum. Num certo sentido, eles são normais. A todos os homens. 1 Coríntios 10, 31, eu vou só trazer isso à sua memória, afirma isso desde o início. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, o mal particular que nós estamos enfrentando, Deus está afirmando que tem jeito sim. Tem uma saída. Eu sou o poder suficiente. Eu posso alicerçar sua alma e sua vida no meio de qualquer circunstância ou mal que está acontecendo. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Então, nós temos a responsabilidade de buscar este livramento para não cair na tentação, para não cair na ira e na amargura e vários outros tipos de reações pecaminosas. Nós devemos ter uma viva esperança. Mediante o quê? Mediante a ressurreição. Olha o poder que nós temos ao nosso lado. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível. Essas são as verdades da palavra de Deus. Essa é a realidade de nossas vidas. Nisso exultais, ensina a palavra de Deus. Nestas grandes expectativas do Evangelho, embora no presente, por breve tempo, 80 anos, 90 anos, um casamento de 40 anos de luta, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essa é a nossa realidade. Isso é 1 Pedro. Mas então nós vivemos num mundo cheio de problemas e pecados. Realidade, mas nós cristãos, nós temos o poder da ressurreição que é mais forte, que é mais poderoso de todas essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, irmãos, não precisamos minimizar sua dor, é real, você sofre, no entanto, isso não compara com as glórias do Evangelho. O poder da ressurreição e as promessas da união com Cristo e tudo que está ali dentro. Toda a significância do Evangelho. Nós temos visto já que os primeiros capítulos, então, de Romanos estão ensinando a gente sobre as maravilhas desta grande salvação e agora ele chega para dar diretrizes para o dia a dia do povo de Deus. Nós queremos, então, começar com o versículo 21 deste texto, o último versículo, porque ele vai dar para a gente uma noção geral de todos os outros versículos. Nós só vamos analisar versículos 14 até 21, mas todos eles, nós precisamos lembrar de versículo 21. Essa verdade vai nos orientar para entender os outros versículos. Versículo 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Uma estratégia de guerra vindo de Deus. Vocês têm que ser vitoriosos contra o mal. Deus requer isto, Ele ensina isso, Ele explica isso para nós. Então você, não importando com a sua situação, tem essa grande responsabilidade dada por Deus, de superar o mal que você individualmente está enfrentando. Você é chamado para ser vitorioso e derrotar
este mal. Então, todo mal que acontece é uma oportunidade. É uma oportunidade para vitória. É uma oportunidade para glorificar a Deus. Se muito mal está acontecendo contra você, então você tem muita oportunidade para glorificar a Deus. Nós precisamos enxergar o mal como uma nova visão, uma nova lente, nova perspectiva, diferente que o mundo. O mundo não pode ter, eles não têm essa perspectiva. Eles não têm as diretrizes, eles não têm a sabedoria para te dar essa expectativa, essa esperança. Então, se você vai ser aconselhado pelo mundo para receber ajuda na aflição da sua alma, lembra, eles não vão ter as soluções poderosas que a palavra de Deus tem. Que oportunidade! É uma oportunidade grande e bela, não é? De derrotar o mal e viver para a glória do nosso Deus. Então é uma oportunidade e a igreja é chamada para esta batalha dia após dia. Nós já vimos também, e por isso eu queria ler o texto inteiro, que é uma passagem que está falando acerca da igreja, está falando acerca de relacionamentos pessoais, como lidar com outras pessoas. Então, não precisa talvez aplicar todos esses princípios aos governantes, à igreja, à disciplina eclesiástica e tudo mais. Nós estamos falando agora de relacionamentos pessoais, neste nível de nossos irmãos, mas o mal, claramente, que nós recebemos do mundo também, dos colegas no trabalho. Mas é importante lembrar este contexto. Quando você, então, tem problemas com pessoas na igreja, com pessoas na sua família, dentro do casamento, você é chamado para pensar biblicamente naquele local, naquela situação. Você é chamado para derrotar o mal de sarcasmo, né? O mal, você é chamado para ter a vitória contra aqueles que querem arruinar seu nome. Eles estão ali falando mal de você. Eles estão ali dizendo várias coisas que talvez nem são verdadeiras sobre sua vida. Você tem que ganhar. Você tem que conquistar e derrubar a resposta amarga que você tem, talvez naturalmente, no seu casamento, no diálogo ali. Talvez seu cônjuge não te trata com bondade todos os dias, mas você é chamado para derrotar o mal com o bem. Isso que nosso versículo está afirmando. Agora, Satanás, ele tem um grande desejo, ele quer ver uma igreja cheia de pessoas derrotadas por causa do mal. Ele quer ver eles cheio de amargura, cheio de tristeza e depressão. Isso para ele é vitória, e nós não devemos querer ver Satanás ter a vitória em nossas famílias, casamentos e igrejas. Aprendemos com o versículo 21 que o mal vai acontecer, e isso é implícito. O apóstolo Paulo, ele reconhece isso. E nós já temos falado acerca da doutrina da queda. Por isso vai acontecer. Então, mais uma vez, seu cônjuge é um pecador. Seu filho é um pecador. Quando você casa, né, aquele livro, né, seria bom para ler. Quando dois pecadores dizem sim. Entes queridos vão tentar prejudicá-lo. Assim, sogros e sogras vão, né, mexer ali e tentar influenciar. Isso vai, às vezes, causar frustração. Os governantes, até é possível que eles meramente querem te comprar. Eles querem te usar para ganhar um voto. Então, esses males, esses são normais, isso tudo vai acontecer. Então, nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos saber lidar com isso com sabedoria que vem da palavra de Deus, porque isso é uma experiência que acontece a todos nós. Então, irmãos, qualquer que seja sua batalha particular,
a voz de Deus é claro. Cristo, o general, o capitão, nossa fé, desse exército todo, ele tem te dado ordenanças. Ele falou que você tem que lutar e derrotar este mal. O texto diz, não te deixes vencer do mal. Isso deve ser decorado, mas vence o mal com o bem. Vamos tentar entender isto hoje de manhã, então. Primeiro lugar, você precisa ter esperança. Já temos falado sobre isso, mas, por favor, não pense que sua situação é impossível. O poder da ressurreição está no seu lado. Então, não é permitida desculpas. Não é permitida exceções. Então, não pense que você tem uma exceção por causa das suas dificuldades. Deus proverá livramento. Então, você tem que buscar este livramento. Esta é a sua responsabilidade. E Deus tem feito uma promessa. Possais suportar. Você pode ser. E você é em Cristo vitorioso. Os portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa é a realidade nossa. O Satanás não vai derrubar a igreja. Toda autoridade foi me dada dos céus sobre a terra. Esta é a nossa realidade. Nosso Cristo, o Redentor. Então, e Ele está no seu lado. Está vendo porque você tem que ter esperança? Você precisa ter encorajamento e confiança. Você mesmo, você pode derrubar aquele mal que está acontecendo no seu casamento, ali no seu trabalho, sem exceções. Graças a Deus por isto. É uma coisa gloriosa para entender a confiança que a palavra de Deus nos dá. Então, não seja uma pessoa de pequena fé. Glorifica a nosso Deus, entendendo e acreditando que a palavra dele é verdadeiro. É mais importante do que eu estou sentindo e é mais importante do que minha experiência. A palavra de Deus é que governa meus pensamentos. Um pastor falando acerca disso, ele falou assim: se seu chefe, ou sua esposa, ou seu filho, se eles estão te derrotando, né, por causa do seu pecado, eles estão errando, eles estão pecando e você está derrotado por causa disto, você deixou o mal vencer. E você é 100% culpado nesta área. Mas eles que fizeram o mal, como é que eu sou? Porque você deixou o mal vencer. Isso que a Bíblia está afirmando. Você, meu irmão, é 100% culpado de ser vencido pelo mal. Se você está constantemente chateado e triste e deprimido, isso é 100% sua culpa. Mesmo que ele dê motivo ao seu fracasso, é seu fracasso individual perante o Senhor. Não tem escapatória. Toda vez que você é enganado e tratado mal, você tem uma oportunidade de superar este mal. Isso que o texto requer de nós. Esposas, quando seu marido incrédulo o trata mal, você deve ir à batalha contra este pecado. Né? Você deve superar isso como? A Bíblia é clara sobre isso. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Viver uma vida obediente ao Senhor. Talvez você nem precisa falar. Se é uma situação além das suas forças, que não é uma possibilidade,
Talvez você acredite que além das suas forças, você vai falar com pessoas mais sábias, você vai falar com os presbíteros da igreja, mas seu justo proceder pode ser usado por Deus para demonstrar para ele, este homem mau, o caminho certo. Talvez isso age como brasas vivas e ele repensa aquele mal. E você derrota o mal por ações de obediência. Mas em muitos textos da palavra de Deus, este tipo de reação e ação é ensinado. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Em quantos casamentos nos relacionamentos, essa é a nossa reação automática. Ele fez mal, ele gritou comigo, então eu vou reagir com gritaria e raiva. Isso é natural para nós, mas não é o que Cristo requer de nós. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmos fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Agora, isso não está ensinando que nós tornamos pacifistas? É um chamado para guerra. Só que nós não vamos usar as armas do mal para derrubar o mal. Mas, certamente, nós vamos à guerra contra o pecado, contra Satanás, contra reinos das trevas. Mas a Bíblia está ensinando a gente aqui uma forte ação agressiva contra o mal. E muitas vezes nosso problema é que nós não somos agressivos contra o mal. Nós somos pacientes e relapsos e nós deixamos o mal ocorrer ao nosso redor e nós estamos bem tranquilos com isso. A cruz de Cristo não era assim. A cruz de Cristo foi uma ação ofensiva para derrotar o pecado e o mal. Colossenses 2,15 diz, despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele, Cristo, venceu o mal. Fazendo o quê? Morrendo para pecadores. Este vai ser, o nosso grande ensinamento. É isso que vai ter que reinar em nossa visão. Quando nós estamos pensando sobre a derrota do mal em nossas vidas, você tem que pensar cristocentricamente, centrado no Evangelho, centrado na cruz de Cristo, para viver e experimentar esta vitória. Todo o mal, então, deve ser destruído pelo cristão. Lembra, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosos em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Os recursos, os armamentos que são necessários para ter vitória são providenciados, são aqui na palavra de Deus. Analisa o método que é usado por Cristo. Ele entendeu, você não pode devolver o mal. Ou você também é mal. Você está usando os ferramentas, os instrumentos de Satanás para tentar derrubar Satanás. Você vai fortalecer a equipe dele quando você usa mal para tentar derrubar pecado. O bem, na verdade, justiça e santidade é uma arma bem poderosa. É muito mais poderoso do que o mal. E você é chamado para usar este ferramenta. Se alguém, então, te trata mal, e você, por sua vez, faz a mesma coisa, você é melhor do que ele? Você ajudou a situação um pouco? Não. E não é assim que Cristo agiu com nós. E Cristo chamou você para vencer este mal, não para espalhar mais mal. Então, irmãos,
Você está engajado nessa batalha? Você vive isso dia após dia? Isso está na sua consciência? Ou você está sendo levado pela aquela natureza carnal, velho, que está contigo desde o início da sua vida? Lembra quando você era criança e seu irmão roubou a bola de você? O que você fez? Você foi lá e chutou ele? Foi natural, é assim que você vive desde criança. Alguém roubou alguma coisa de você, então você vai fazer a mesma coisa. Essa é a nossa tendência carnal. Essas tentativas falharão. E no final você não somente vai tentar destruir a vida das outras pessoas, mas você vai acabar destruindo sua própria vida. Estes armamentos não funcionam. Mas o bom capitão e general, ele tem norteado a gente, ele tem dado a nós uma estratégia para a vitória. E nós precisamos obedecer. Ele não é só um general que fala e não vive, ele demonstrou isso na cruz, ele demonstrou exatamente o que nós temos para fazer. A maior demonstração deste princípio foi feito por nosso capitão. Ele fez isso e você pode também. Então, irmãos, em suas batalhas diárias contra o mal, talvez tem décadas de duração, estas lutas, não importa, deve aprender com Cristo que até Satanás e todas as forças dele vão ser derrotados em Cristo na cruz. E como é que ele fez isso mais uma vez? Ele venceu o mal e você tem que vencer o mal com um sacrifício amoroso pelos pecadores. Exatamente isso que o Evangelho nos ensina. Você já experimentou isso na sua vida? O sacrifício de Cristo. Você é um pecador, mas vocês são cobertos com a sangue. O sacrifício, a morte dele é dado a você. Você não merecia nada disto. Você já experimentou este Evangelho? Isto é real para você dia após dia? Você pensa desta forma? Você reconhece isso? Você sabe que vocês são as únicas pessoas no mundo que conhecem este amor, este perdão, este Evangelho? Os budistas não entendem, os muçulmanos não entendem isso, os secularistas não têm nem um pingo desta sabedoria, é só a igreja de Cristo, então nós devemos ser bem diferentes do que o mundo por causa deste Evangelho? Então, irmãos, nós começamos com o versículo 21 e nós temos enfatizado ele porque é o ponto principal, certo? Deste sermão e deste passagem. Eu espero que você tenha entendido bem a mensagem deste versículo. Agora vamos voltar para o versículo 14, e rapidamente ver como este princípio vai ser aplicado em várias diferentes áreas. Versículo 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ok? Uma aplicação importante, então, desta doutrina que nós estamos aprendendo sobre vencer o mal com o bem, é na área da língua. Nós precisamos aprender, porque a língua é o ferramenta dos relacionamentos. Então, se você não sabe usar a língua para abençoar, você vai ter relacionamentos quebrados. A Bíblia é claro. O cristão vai ser perseguido, e ele vai ser perseguido neste aspecto. As pessoas vão falar mal contra você. Eles vão usar um discurso maligno contra a sua vida. E eles vão falar mal sobre sua família. Isso é o quê? Nós temos vários sinônimos para isso. Difamação, né? Gritaria, abuso verbal. Quantas ideias nós podemos pensar neste momento? Calúnia, zombaria, sarcasmo, etc. Isso vai acontecer contra você. Mas
que a Bíblia está ensinando. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra, que variedades perseguições tenho suportado, de todos, entretanto, me livrou o Senhor. O apóstolo Paulo achou esse caminho de vitória. De todos me livrou o Senhor. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E vai ser perseguido verbalmente também. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa é a nossa realidade. Desde 2000 anos atrás, as coisas talvez só pioraram. Não sei. Depende da sua escatologia, né? Então, talvez seu marido fala mal de você. Né? Sogra que não gosta de você. Um irmão que tem ódio no coração dele. Uma ex-esposa que está tentando falar mal de você. Colegas de trabalho. E vai embora com todas as situações possíveis. Como você deve lidar com isso? Você obedece a palavra de Deus quando alguém fala mal contra você. Nós, então, precisamos aprender com a palavra de Deus a falar bem nestas circunstâncias. Palavras sábias e graciosas. A Bíblia ensina a gente sobre como falar. Vários textos nós podíamos ir, né? Fala cada um a verdade, um com o outro, então tem que falar a verdade em amor, a Bíblia ensina em Efésios capítulo 4. Nós precisamos agir e não reagir. Nós precisamos agir com honestidade, benignidade, bondade e etc. Os 4 regras de comunicação devem ser alguma coisa que nossas famílias conhecem muito bem. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então você não fala da mesma maneira. E sim, unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmite graça aos que ouvem. Irmãos, eu vou afirmar alguma coisa para você. Que eu creio isso teologicamente sobre você. Você não tem vivido isso fielmente e perfeitamente na sua vida. Isso é uma das razões que você luta no seu casamento e nos relacionamentos ao longo da vida. Porque você não está usando aquilo que Cristo tem providenciado para você naquela luta. Você está usando armamentos carnais. Isso é fadado ao fracasso. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias. E bem assim, toda malícia. Primeiramente tem que erradicar isso, retirar isso de nossas vidas, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, irmãos, vocês são adaptados por Cristo. Ele é seu rei. Vocês não são gentios mais. Então, vocês não têm o direito de pensar e agir como os gentios, como o mundo age. Você pertence a um novo pai, uma nova família, um novo reino, um novo destino, uma nova eternidade. Então, bênção nesta família, a Igreja de Cristo e nossas famílias cristãs, bênção tem que sair de nossos lábios, mesmo quando somos amaldiçoados. Então, filhos, quando seu irmão grita com você, você não tem direito de gritar em amargura de volta. E você pode vencer o mal com o bem. Pais e mães, se você não está ensinando, exemplificando, orientando, disciplinando de acordo com a palavra de Deus, você está levando seus filhos para um caminho de relacionamentos quebrados e difíceis. Não é fácil de mudar, porque não, mas eu tenho 40 anos, 50 anos, eu sempre vivi assim, não importa. Até hábitos enraizados por décadas podem ser transformados pelo poder do Evangelho. Você tem que se tornar uma pessoa que abençoa com sua língua. Mesmo quando as pessoas fazem todo tipo de
mal contra você. Vai ser difícil, vai agir de você um santo suor. Mas isso que a Bíblia chama a gente para viver assim. Disciplina, obediência, não é simples, não é fácil. Né? Mas, por exemplo, 1 Timóteo 4:7, fala exatamente sobre isso. Disciplina-te pessoalmente na piedade. Entre na batalha, no treinamento, um exército, né? Imagina, nós temos alguns capitães aqui, generais, eles sabem como é que o exército deve funcionar. Os soldados obedecem e não é fácil, tem que fazer flexões e muitos para se tornar mais forte. Você não sente bem talvez em fazer aquilo, mas você faz porque o diretor, o capitão falou que você tem que fazer. E fazendo isso você se torna mais forte. Então, nós precisamos despojar este tipo de língua que fala mal em reação. E nós precisamos revestir. Mas eles são inimigos da fé, talvez. Eles não conhecem Cristo. E eles estão falando mal de mim. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós temos um coração disposto a perdoar nossos inimigos. Um coração disposto é diferente de dizer: tudo bem, você pode fazer mal contra mim. Entende essa diferença? Isso é talvez um outro sermão em outro momento. Mas do nível do nosso coração, nós não vamos estar nunca, nós não devemos estar cheios de amargura contra este mal. Seu foco deve ser como Cristo. Eu me preocupo com este pecador que está fazendo mal contra mim. Ele está me perseguindo. Quer dizer, ele está perdido. Ele precisa da graça de Deus. Mas como é que você vai ter as forças para fazer isso? Como é que você vai abençoar as pessoas que estão te maltratando? Deus vai te dar forças para isso. Deus vai lhe sustentar neste batalha. Deus cuidará de você. E Ele nos chama para sermos fiéis e para amar até nossos inimigos. Até nossos inimigos. Vamos para o versículo 15, rapidamente. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você tem a igreja ao seu redor. Você tem pessoas ao seu redor que estão sofrendo. Entre naquele dor, pense na vida deles. Lembre que você não pode ganhar sozinho. Então conhece seus irmãos, conhece as lutas deles, conhece as alegrias deles. Entra na vida das pessoas, conhecer suas alegrias e lutas e se tornar parte da vida deles. Claro que você não pode fazer isso com todo mundo na igreja. Qualquer um que tenta vai fracassar, porque é muita gente para conhecer, é muita gente, nós precisamos uns aos outros, cada um fazendo sua parte. Então, irmãos, o versículo aqui está ensinando que nós devemos ser pessoas de boa vontade, né? Pessoas que querem me ajudar. E nós devemos conformar com a vida e situação daqueles ao nosso redor. Se eles estão alegres, nós vamos nos alegrar. Se eles estão tristes, nós vamos entrar em compaixão com aquele tristeza, mesmo que ele seja seu inimigo. Uau! Será que é possível isso? Que eu posso pensar na necessidade daquele que está me maltratando? Parece impossível. E para nós é. Mas não é possível se você tem o poder da ressurreição. Você pode derrubar o mal com o bem. Versículo 16. Tendo o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, né? Pensar iguais. Uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendai com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Você tem o mesmo Deus, pelo menos daqueles que estão aqui na igreja,
a mesma palavra e o mesmo desejo básico que seus irmãos e irmãs. Então, tem que ter o mesmo, né, pensamento, uns para com os outros. Olha, nós estamos querendo viver para a glória de Deus. Nós estamos no mesmo time. Nós temos a mesma visão de vida, os mesmos objetivos. Desejamos corporalmente que Satanás seja derrotado e que Cristo seja vitorioso em nossas vidas. Então nós já sabemos que nós temos essa mesma ideia, nobre pensamento. Se você não tem esse pensamento, se você tem amargura contra seu irmão aqui na igreja, se você tem raiva dele, você tem que lembrar o Evangelho. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou eu indo ver vós, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito. Isso que Deus deseja. O apóstolo Paulo ensina para nós. Uma só alma, pensando, lutando juntos pela fé evangélica. Esse é o nosso grande objetivo aqui na igreja, em que nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros da salvação, e isto da parte de Deus. Então, essa é a ideia, irmãos, bíblica, de pensar uns nos outros. Penseis a mesma coisa, sejais unidos de alma. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas se une nestes grandes objetivos. Cristo em nós. É assim que Cristo pensou. E ele fala para nós, tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Mas ele é Deus. E ele entrou neste mundo, pecadores, e ele amou. Ele sacrificou. Então, a Bíblia diz, tem o mesmo pensamento, a mesma mente, a mesma ideia de que Cristo, ele deu a vida para salvar os pecadores, e a igreja não pode ter paz e união quando todos estão buscando ser, primeiro, quando nós estamos pensando só em nossas coisas, raiva, desunião e maldade vai acontecer quando nós pensamos em nós mesmos, mas somos chamados para vencer este mal. Então confia nos seus líderes, confia nos seus irmãos. Eles não são perfeitos, mas nós não estamos em cima de nenhum outro irmão, dos presbíteros. Esse é o tipo de atitude que vai ajudar a gente a vencer. Quando nós temos essa humildade, nós vamos vencer o mal. Quando, cada vez mais, o grupo inteiro pensa desta forma. Versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Não temos o direito de fazer o mal. Não torneis, mas eles fizeram mal, mas a Bíblia diz, não torneis a ninguém mal por mal. Eles fizeram mal. Então, nós achamos que nós temos o direito, mas a Bíblia diz, esforçai-vos por fazer o bem. Será que é por isso que nossas tentativas de reconciliação são tão frágeis? Porque nós não sabemos fazer o bem. Nós não pensamos, nós não meditamos, nós não sabemos o que significa como é que é? Esforçai-vos. O que significa isso? Quando alguém faz mal contra mim, será que eu pego um caneta, um lápis e eu vou pensar, o que eu posso fazer? Ele precisa disto, eu vi que ele não tem isso, que problema ele tem? Eu vou tentar socorrer esta pessoa que fez mal nas necessidades dele. Uau! Será que isso iria mudar os relacionamentos se todos nós, toda a igreja de Cristo pensava e realmente vivia assim?
Claro que, infelizmente, em muitos lares, né, os pais, né, não disciplinam os filhos quando o mal acontece e é retribuído o mal. Né? Até tem pais que acham, eles acreditam que isso é legítimo. Não, mas ele foi injustiçado, então ele tem que ser punido de igual forma. O outro irmão tem, então, o direito de se irar. Somos treinados desde a infância para agir dessa maneira pecaminosa. Vocês conhecem isso bem, eu imagino, de sua própria lar. Mas o texto está chamando você para trabalhar. Esforçai-vos diligentemente para fazer o bem. Nos Estados Unidos tem think tanks, né? São grupos de pensamento, em várias áreas, política, etc. Nós devemos ser um grupo de pensadores. Né? Nós devemos ter uma estratégia de saber fazer o bem. Isso tem que ser aplicado ali no casamento. Isso não é simplesmente teologia, um versículo que nós lemos. O Espírito Santo deu isso para uma razão, para nós utilizarmos esses né, armamentos poderosos. E nós não obedecemos isso muitas vezes, e por isto nós somos fracos. Então, é um princípio geral, mas tem que ser aplicado de uma maneira concreta. Como é que você vai aplicar isso? Eu sugeri uma maneira, mas pode ser muitas outras maneiras. Talvez você vai orar por aquela pessoa individualmente todos os dias desta semana. Aí você vai fazer uma ligação, mas de alguma forma você tem que pensar em como e fazer aquilo. Se não é meramente teologia desconectada com a vida real. Tem que substituir os maus hábitos impossíveis por bons hábitos e planos. Isso não é fácil de fazer, por isso vai ter que requer esforço, planejamento, pensamento, meditação. E assim, eu admito, eu creio naquilo que eu tenho visto nos Estados Unidos, no Brasil, em todas as áreas. Eu não tenho visto muitas pessoas que sabem aplicar isso muito bem. Simplesmente, muitas vezes, essas coisas são esquecidas por nós. E quando nós temos um grande problema relacional, o que nós vamos fazer? Nós não sabemos lidar, nós achamos que a Bíblia não tem os recursos necessários para nós, e nós vamos ser aconselhados pelo mundo, vamos sair da igreja. E as orientações da palavra de Deus, meramente desconectadas com nossas vidas. Mas eles são extremamente poderosos. E nenhum homem sábio podia pensar neste tipo de solução para o mal. Versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A Bíblia é muito realista. Você vai, né, fazer esse esforço todo, mas talvez isso não vai ser recíproco. Faz sua responsabilidade. É só isso que Deus requer. Você não pode, né, costurar os corações, né? Mas Deus pode fazer isso, Ele só requer que você faça sua parte. Vamos agir e pensar biblicamente, independentemente do que a outra pessoa está fazendo. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos. Amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Será que você é mais sábio do que Deus? Será que você sabe lidar com aquele coração, aquela vida de uma maneira melhor do que Deus? E Ele fala assim: essa é a minha responsabilidade. Não é sua responsabilidade. Você não precisa vingar. Não faça isso. Confia em mim. Não se tornar um ladrão contra Deus. Ele falou que isso é minha. E muitas vezes nós tentamos roubar de Deus. Lembra como Davi, ele deu um bom exemplo disto? O rei Saul estava lá e fácil seria, né, para ele matar aquele homem. Mas ele lembrou deste princípio. Não é minha responsabilidade de matar aquele homem. Se Deus é soberano,
Ele vai me colocar aonde Ele deseja me colocar. Aquelas pessoas não podem fazer nada contra o conselho de Deus. Isso é um conforto muito grande para nossas vidas. Claro, os presbíteros da igreja vão fazer a parte dele. Se alguém é injustiçado, né, legitimamente, ou né, de uma maneira pecaminosa, vamos dizer assim, eles vão ter que fazer o papel. Nos países, né, as autoridades governamentais, eles vão ter que fazer justiça. Mas individualmente, em termos relacionais pessoais, nós não temos este dever, mas nós deixamos isso com Deus, vingança. Ele pode fazer isso de maneira extremamente mais do que nós podíamos imaginar. Versículo 20, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Estamos concluindo, e mais uma vez, exatamente isso que Cristo fez no Evangelho. Nós éramos inimigos de Deus, e Ele atendeu às nossas maiores necessidades. Está vendo? É o Evangelho que ensina a gente a viver desta forma. Por isso nós precisamos lembrar graça, nós precisamos lembrar o Evangelho é o tema central de nossas vidas. E quando ele é o tema central de nossas vidas, nós vamos poder viver no poder deste Evangelho. Somos chamados igualmente a amar, então, nossos inimigos. Então, descubra a necessidade deste colega malvado e procure prover para ele esta necessidade. É isso que a Bíblia quer. Imagina o que isso vai fazer na sua alma. Será que tem pessoas doentes hoje porque eles não sabem disto? E eles ficam ali com amargura, com ódio no coração. E sim, muitos deles são doentes até fisicamente hoje. Mas será que quando as pessoas fazem mal contra nós, nós em oração, em submissão ao Evangelho, nós tentamos vencer este mal com o bem? Nós planejamos uma ação amorosa, nós pensamos contra aquele amigo, como é que nós podemos providenciar alguma coisa que ele necessita? Uau, parece que isso é saúde saindo da nossa alma para nossos corpos. O cristão deve pensar e viver tão diferente do mundo. Essa ação amável aqui, né, que é escrito, dá-lhe de comer. Essa ação amável, o texto não está dizendo você tem que ter bons sentimentos sobre eles. Talvez isso seria um milagre, mas talvez até isso aconteça um dia, quem sabe? Você até pode ter um coração de amor por esta pessoa, mas o texto diz amar eles, e amar é primeiramente uma ação em favor do outro, até quando ele não merece nada. Este é o Evangelho. Jesus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho único. Então, doação, providenciar para nossos inimigos é o caminho da vitória. O texto diz, amontoarás brasas, e é difícil realmente de entender o que isso significa. Nós podíamos lembrar o texto de Provérbios, certamente o apóstolo Paulo tinha este texto, onde é dito ali em Provérbios 25, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Então, eles não sabem, nós não sabemos exatamente de onde veio esta prática, este tipo de ideia nessas culturas. Mas a ideia parece ser que, fazendo o bem diante deste mal, a pessoa se envergonha do mal que ele tem feito. Talvez estas boas ações acordem a consciência dele. E brasas não são alguma coisa que pode ser esquecido. É uma ação forte. Ele vai acordar. Ele vai ser envergonhado.
amontoará as brasas. Ele fez alguma coisa mal, mas você vai responder com graça e benignidade. Será que isso vai ser uma loucura para aquelas pessoas? Eu não entendi isso, não. Eu estou tentando derrubar a vida deles e ele está preocupado com meu filho? Ele está visitando minha esposa doente no hospital? Mas eu queria derrubar a vida dele. Amontoará as brasas não significa se vingar. Os carvões, as brasas são as boas ações, né, que vão sair da sua vida. São seus atos de gentileza e misericórdia. Você derrota o inimigo com boas ações. Onde o pecado abunda, a graça abunda muito mais. Esse é o Evangelho. E nós somos chamados para viver com esta mentalidade baseado na cruz. Irmãos e irmãs, somos chamados à vitória contra o mal. Não há desculpas, nós sabemos isso. Sua situação não é diferente. Deus não vai, se ausentar você desta responsabilidade. Ele deu para você o poder e a sabedoria para vencer o mal em sua vida com o poder da ressurreição. Você pode vencer o mal com o bem. Viva dessa maneira, porque Cristo viveu assim por você. E vive dessa maneira para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por Tua palavra que nos ensina, que nos instrui, que nos corrija, que nos repreende e que ensina para nós o caminho justo para viver. Pedimos que o Senhor instrui Teu povo, que esta mensagem não seja esquecida e que nós podemos agir e viver diferentemente por causa da Tua palavra. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.